se você ser apenas um contador, você não enriquece. Você precisa aprender a ser um empresário contábil. Né? Então, o contador, tecnicamente, ele vai vender as horas dele. Né? Para você ser rico, você vai ter que aprender a comprar horas. Né? Eu não me vejo fazendo outras coisas. Eu não me vejo nem me aposentando. Eu quero morrer trabalhando com contabilidade. Né? Cada um gosta de alguma coisa. Né? O meu hobby é fazer contabilidade. Né? O meu hobby é fazer contabilidade, é falar de contabilidade, é falar de gestão de pessoas. Então, é algo que eu sou 100% apaixonado. Então, é algo que eu vivo o dia inteiro. Muitas vezes, né, chego em casa com a minha esposa, ainda continuo falando de trabalho, é o tempo todo falando de trabalho e virou algo normal pra gente. Se você não pegar um papel e uma caneta e fizer isso que ele tá falando, gente, isso aqui vale ouro. Isso aqui vale milhões. Muito legal, Danilo, muito legal. De verdade, eu nunca ninguém tinha comentado sobre isso. Nossa, top, que insight bacana. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje eu trouxe aqui... Gente, eu sempre falo pra vocês, eu trago pessoas do chão de fábrica, do dia a dia, que vive as mesmas dores que você, que vive aí o dia a dia, o cotidiano, nada glamuroso, que tem suas dores, suas alegrias. É um cliente da DPG há alguns anos, eu tô aqui com o Danilo, da D&D Contabilidade. Danilo, obrigada por ter aceito o nosso convite, ter vindo até aqui, tá? Obrigadão mesmo. Eu sei que o dia a dia é corrido, mas mais do que eu falar do Danilo, eu quero que o Danilo me fale por que ele resolveu empreender na contabilidade. Quem é o Danilo? Por que ele resolveu ser contador? Eu, primeiramente, agradeço, Marta, por você, pelo Grupo DPG ter feito esse convite. Né? A gente realmente é uma parceria de muitos anos que a gente já está trabalhando em conjunto. Aí. Verdade. Gosto muito da maneira que você conduz a empresa, sempre sigo nas redes sociais, gosto da maneira de você dar os feedbacks pro contador, que às vezes você dá uma batida na cara na gente. Isso mostra porque muitas vezes a gente fica na zona de conforto, principalmente na área do marketing ali, a gente não... O contador gosta de números e não gosta de muito se aparecer. E o seu trabalho tem ajudado muitos contadores e ajudado o nosso escritório aqui também. Obrigada, viu? A minha história, ela é bem simples, né? Eu comecei a minha carreira em 2011. Tá. Né? Um pouco antes eu não sabia o que eu queria ser. Eu estava no ensino médio, terminando o ensino médio. E eu achava que eu ia ser um vagabundo, porque eu falei, cara, não tenho nenhuma profissão, não tem nada. Aí, de repente, a minha mãe encontrou um curso de escrita fiscal que ia no CAT da Luz. Tá. E eu achei que esse curso era para aprender a escrever melhor, porque eu não era muito bom em português, eu era melhor em matemática, e a escrita fiscal era uma área da contabilidade. Aí eu me apaixonei pela contabilidade, e no primeiro dia de aula eu já sabia que eu queria ter meu escritório de contabilidade. Sério? Já no primeiro dia, meu professor lá me vendeu que o escritório de contabilidade era incrível, eu falei, eu vou ser empresário, eu vou ter minha própria empresa de contabilidade. Certo. Aí eu comecei fazendo um técnico em contabilidade, que aí eu entrei num estágio de contabilidades e saí de lá para ir para uma multinacional, isso aí em média ali em 2014, 2015, trabalhei numa multinacional até 2019. Aí em 2019 eu saí dessa multinacional e montei o meu escritório junto com a minha esposa e também uma sócia minha, que iniciou com a gente lá, que é a Mayara, que estudou com a gente na faculdade. Sim. Então hoje nós somos em 3 sócios e estamos com 10 colaboradores lá atuando no escritório. Então desde 2019 que oficialmente a gente montou a D&D Contabilidade e estamos seguindo carreira aí desde agora, aí crescendo, graças a Deus, crescendo bastante. Show de bola, vocês viram, né, gente? Logo no começo, ele já se apaixonou pela contabilidade, falou, vou ser empresário contábil, porque o professor dele vendeu isso. Sim. E hoje está tão difícil jovens querer... A gente está até debatendo essa semana lá no Conselho Federal sobre a contabilidade ser mais atraente para os jovens, né? Para você ver que você, jovem, já falou assim, já entrou de cara e falou assim, quero fazer a contabilidade, quero já fazer isso, e hoje já tem 3 sócios, já tem 10 funcionários. E aí, aproveitando, você falou, olha, 2019 a gente abriu a contabilidade. 2020 veio a pandemia. Sim. E aí, Danilo, como que foi? Como que foi esse começo? Qual que foi, assim, que você falou, putz, e agora? Certo. Na pandemia, para falar a verdade, teve esse muito susto, né, na área da saúde. Porém, como negócio, a gente cresceu, foi o ano que a gente mais cresceu. Sério? O ano que a gente mais cresceu. Antigamente eu fazia visitas com o cliente, né, pra gente fechar um contrato, eu ia até o cliente. Na pandemia, a gente teve que mudar tudo de forma online. Então, eu comecei a fazer 3, 4 reuniões por dia comerciais. Então, acabou que foi o ano que a gente mais cresceu. A gente saiu, muitas vezes, a gente tava ali com 50 clientes, mais ou menos, a gente foi para 100 clientes.
né? Num ano de pandemia foi o ano que a gente mais cresceu ali e a gente estava tudo muito adaptado, né? Porque quando eu montei o escritório, eu sempre pensei em nunca ter um espaço físico assim com servidor, alguma estrutura. Então tudo é na nuvem hoje. Então mesmo quando veio a pandemia, cada um foi para sua casa, só que a tecnologia estava tudo integrada já. Então eu e as minhas sócias estamos todo mundo já trabalhando normalmente e foi o ano que a gente mais cresceu. Entendi. Né? E aí, finalzinho de 2021, se eu não me engano, do finalzinho de 2021, quando tava todo mundo na pandemia ainda, foi ao momento que a gente tava indo montando o escritório. Não, minto, foi em outubro de 2020. Que você tava saindo do home office? Para ir pro escritório. Enquanto todo mundo tava indo pro home office, a gente decidiu ir, né? Até um conselho do nosso mentor, que na época era nosso mentor, era o Leandro Bueno, o contador, e ele falou, Danilo, a galera quer que você vai pro presencial. Aí a gente alugou um espaço, montamos um escritório em 2020 e seguimos a nossa carreira lá. Então a gente evoluiu bastante na época da pandemia. Nossa, que legal, tá vendo, gente? Pra você ver que em momentos de crise existem grandes oportunidades. E a maioria das pessoas que eu converso aqui, que fala sobre a pandemia, fala que de fato foi uma grande virada de chave. Danilo, vocês estão há 6 anos no mercado, né? Nesses 6 anos, quais têm sido, o que você tem visto que tá sendo de mudança e tá sendo a virada de chave para vocês crescerem? Porque você está em constante crescimento, né? Sim. Me fala um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho, na minha opinião lá, o que tem feito o nosso escritório crescer é o nosso foco muito na equipe. Né? A gente tem um turnover muito baixo, porque a gente se preocupa muito com a equipe no geral. Então, todos os colaboradores, a gente procura tratar eles super bem e trazer um ambiente muito saudável, né? E hoje, pelo que muitas vezes eu converso com outros contadores, eles têm muito essa dificuldade. Então, lá a gente tem, por exemplo, salão de jogos, lá a gente tem jogos, tem poker, xadrez. Como a gente tem um espaço maior, a gente tem uma piscina no final do escritório, então no meio do expediente a galera pode dar um pulo lá na piscina, então tem um ambiente bem descontraído e isso tem gerado muito engajamento. Né? Às vezes eu brinco lá no escritório que eu falo que eu tenho 10 clientes e não 300 clientes. Então, meus 10 clientes são os meus colaboradores. Eu falo, meu tempo eu tenho que estar dedicado em trazer melhorias para os colaboradores para que eles possam trazer o melhor para o cliente. Então, é um desafio que tem feito o nosso escritório crescer muito, porque hoje eu estou muito fora do operacional, né? Então hoje eu consegui delegar todas as tarefas operacionais e aí a equipe está tocando o escritório lá, enquanto eu tenho um tempo mais livre para procurar na estratégia, focar mais em vendas, focar mais em marketing, né? Estou junto com a DPG montando agora 2 sites agora. Que legal. Né? Então eu tenho um canal no YouTube também que a gente está gravando vídeo todos os dias, domingo a domingo conteúdo no YouTube. Show, que bacana. Então tá me sobrando tempo para focar nessas estratégias e sair do operacional, né? Tá, e como aqui é Marta Sincera e pra gente falar a verdade aqui. Essa questão de você sair do operacional e ir para estratégia. E ainda mais a gente que gosta de fazer uma atividade, tá? Eu sei que o contador gosta muito disso. Até para a pessoa que está assistindo a gente, Danilo, como que foi? Como que foi essa virada de chave? Como você fez o processo para conseguir entregar bem lá para o seu cliente final e delegando, fazendo o que tem que fazer? Me conta aí, dá um insight, uma dica para quem está assistindo a gente. Perfeito. O primeiro passo é a gente desapegar, né? Eu demorei ainda para mudar essa chave. E aí eu sempre gostava de centralizar, tudo passava por mim, tudo eu gostaria de falar. E as minhas sócias, muitas vezes, ela falava, Danilo, você não pode ser o único que pode determinar. Né? E aí, com a mentalidade, conversando, tendo essas reuniões, eu defini um grupo, né? Então, o que aconteceu? Nós somos em 4 líderes lá agora, que eles respondem direto para mim. Né? Então eu não saí do operacional direto, né? Então eu montei uma equipe de 4 pessoas, que é a nossa quadra lá, então cada um no departamento que eles focam e eles respondem para mim. E comecei a criar rituais de reuniões lá, né? Então hoje o meu trabalho principal é fazer reunião. Né? Então tem uma reunião de radar que a gente chama, que é a reunião toda segunda-feira que eu vejo como que tá sendo as entregas, né? Eu tenho metas hoje das tarefas que são entregas no prazo, né? Se a gente conseguir bater 90% das tarefas de entrega no prazo, eles ganham uma premiação. Então, com essas estratégias, esses rituais aí, tem gerado muito e os líderes têm muito engajamento, porque aí eu faço treinamento com eles, a gente tem muito rituais de treinamento, feedbacks, então isso acaba gerando um engajamento maior para os líderes e aí, por cascata, vai chegando na operação o mesmo perfil que a gente está querendo sempre entregar o melhor, né? Entendi, olha só que legal, gente. Então, assim, ele falou uma coisa aqui bem interessante. Eles focaram nas pessoas. Então, começou a fazer o que vários escritórios não fazem, que é um ambiente descontraído, que é feedback, que é a gestão, ouvir o outro. E aí, para ele conseguir focar naquilo que faz o escritório crescer, ele fez o quê? Ele criou ali um grupo de líderes e foi delegando isso e está acompanhando isso para a entrega do melhor para o cliente, né? Exato. E aí você falou assim, Marta, investindo em marketing, vendas. A gente sabe que contador tem uma dificuldade enorme, Danilo.
Danilo? Sim. Assim, não adianta a gente querer florear, tapar o sol com a peneira, porque hoje a gente está aí há 22 anos no mercado e a gente conta nos dedos os contadores que ainda acreditam no marketing, fala que isso é perca de tempo, não sei o quê, a gente ouve assim, não dá certo. Sim. E vendas, né? Me diz que momento também, se você pensava lá atrás isso ou não, Marta, já cheguei, já comecei a acreditar, vamos com tudo. Me diz essa virada de chave, o que você começou a fazer para começar, de fato, ter esse resultado? Isso. Então, quando iniciamos lá atrás, eu achava, não, eu sou um bom contador, os clientes vão chegar aqui e a gente vai fazer o melhor. E não chegava, né? Não chegava, aí vinha por indicação ali, um amigo, aí eu falei, caramba, alguma coisa tá errada. Aí foi que eu comecei, né, a ouvir o Altair Alves, o Leandro Bueno, eu comecei a ouvir o pessoal e eles começaram a ensinar algo que eu não sabia até então, né? Eles pararam de ensinar contabilidade e começaram a falar, não, você tem que aprender de marketing. Não, o Altair, desde lá de trás, ele falava para eu ter um canal no YouTube, eu nunca tive, né? E aí eu falei, eu tenho que parar de ser um contador apenas e começar a ser um empresário. Aí foi que eu mudei minha chave, eu comecei a estudar, até hoje eu estudo vendas e marketing. Né? Então, muitas vezes eu deixo, abro mão da operação, então muitas vezes as minhas sócias que cuidam da legislação, as regras tributárias, a reforma tributária que está vindo, então os estudos estão muito na mão das minhas sócias, enquanto eu estou lá, gatilhos mentais, objeções, né? Como agendar uma reunião, então eu comecei a estudar muito nessa parte, até hoje eu estudo, meu foco maior está nisso. E aí eu comecei a trazer mais clientes, aí hoje a gente está fechando uma média de 15 clientes por mês. Bacana. Né? Então, pelo canal do YouTube, pelo programa de indicação, que a gente tem muita indicação também, agora mais ativa, não é só indicação passiva, né? Chega lá e pede indicação, mas o cliente já fechou, me indica um cliente, um amigo seu, e vai tendo muita indicação. Então, hoje a gente está mais focado em vendas, mudei essa chave aí depois de aprender que o contador não pode ser somente o técnico, né? Ele precisa ser mais empresário do que técnico. Isso aí, nossa, show de bola. E você disse das suas sócias, né? Sim. E muita gente, Danilo, tem uma dificuldade, às vezes, e até compreendo, que não tem um sócio, não tem, sabe? Ou então, ou os sócios também é muito operacional. Como que foi para você encontrar essas sócias, confiar, porque sociedade é casamento, né? E qual é a dica que você dá aí pro contador para ter, porque assim, elas entenderam que você é o cara que faz crescer a empresa e elas cuidarem da parte técnica. E muita gente tem dificuldade disso, né? Como que foi? Perfeito. Quando a gente iniciou lá atrás, né, então, uma das sócias é minha esposa, a Deisiane, né? Aí por isso que surgiu a D&D Contabilidade lá atrás. A outra sócia era a Maiara, que estudou com a gente na faculdade, uma amiga da faculdade. E eu tinha um quarto sócio também, que era o Murilo, um colega nosso que estudou, ele trabalhou comigo, na verdade, só que ele acabou não dando certo na sociedade, né? Ele acabou seguindo outros caminhos e não avançamos. Onde que foi o maior desafio, né? Muitas vezes, quando a gente monta uma sociedade, a gente não coloca o papel de cada um, né? A gente acha que todos são sócios, então todos podem fazer tudo, né? Então, o momento de chave na minha empresa lá que definiu foi quando a gente colocou o organograma. Que legal. Né? Então, os três são sócios, tá? Mas qual que é o seu cargo? Então, o meu cargo era o cargo de CEO. Então, tô aqui. Você é minha sócia, mas você é a líder do departamento pessoal. Você é da líder do departamento fiscal. Então, cada uma é sócia, mas cada um entendeu o papel delas ali na sociedade. E aí, o que eu falei para ela? Enquanto eu estiver no cargo de CEO, vocês vão ter que acatar as minhas decisões. Então, não eu vou ouvir o que vocês estão dizendo, só que a última palavra é minha. Né? E aí, elas entenderam isso, aceitaram esse propósito e hoje a gente tá super bem, né? Então, bem alinhado. No começo, deu muito contrito, porque não estava definido isso, mas depois que eu entendi que precisa, uma coisa é ser sócio, outra coisa é o cargo que você ocupa, né? Tanto é que você pode ser um sócio e nem trabalhar na empresa. Isso aí. Né? Então, você quer trabalhar na empresa? Qual que é o seu cargo? Você não vai ter uma autoridade sócio, você vai mandar no cargo de acordo com a sua liderança. Isso aí. E aí definimos isso, aí depois disso aí a gente deslanchou, cada um entendeu o seu papel e seguimos avançando aí, graças a Deus estamos crescendo muito grande. Olha, gente, que legal, que aula. Olha só que o Danilo falou aqui, ele disse que na sociedade, ele antigamente tinha os contritos, até eles entenderem que cada um tinha um papel. Exato. Sentaram, se alinharam, definiu o papel para cada um e as coisas começaram a caminhar. Sim. E quando existe união, né, Danilo, não tem outro caminho. O caminho é o crescimento, né? Quando cada um tá focado em fazer o que tem que ser feito, as coisas vai caminhando, vai andando, né? Sim. E o que você pensa, e o que você está fazendo lá no D&D,
em relação a hub de serviços. Então, assim, porque assim, eu trago alguns contadores aqui e falam assim, Marta, eu não concordo com esse negócio de hub de serviços, negócio. Para mim, contabilidade é meu core e acabou. Tá tudo certo, que ele consegue vender. Não, Marta, para mim hoje o contador é a peça fundamental, eu consigo vender tudo lá para o cliente. Como que é isso hoje lá na D&D? Como que você conseguiu implementar? Não, Marta, não concordo, eu faço assim, assim, assado. Sim, lá o que acontece? A gente tem o serviço de contabilidade, que é o nosso motor 1, né? O nosso núcleo, a engrenagem principal, a gente fecha os clientes, e nós temos outros hubs de serviço. Então, hoje lá, a gente tem um BPO financeiro, né? Nós estamos implementando agora a recuperação tributária, que a gente não tinha antes, a gente começou a colocar a recuperação tributária. Temos serviço de registro de marcas e patentes, que legal. Certificado digital, né? Nós temos também serviço aí com uma parceria, um jurídico, que faz uma parceria com uma advogada, que é a nossa parceira lá também, que a gente oferece como parceria. E também nós estamos fazendo a parte de RH também. Nós estamos começando a iniciar serviços de RH. Então, temos o núcleo principal, que é a contabilidade, e a gente vai agregando esses novos serviços aí, que vai gerando novas receitas e mais soluções, né? O meu objetivo é o cliente chegar lá, ele entender como se fosse uma prateleira cheia de soluções para ele. A qualquer momento que ele precisar, ele não precisa ir no mercado procurar. Ele pode vir aqui e contratar aquele serviço pontual para fazer algum serviço lá para ele, e aí a gente ganha mais dinheiro e o cliente também consegue ter uma confiança, né? Porque contabilidade, eu sempre digo que o contrato é por confiança, né? Então é muito mais fácil o cliente contratar da gente, que é de confiança, do que muitas vezes ele ir no mercado, encontrar alguém na internet e contratar, né? Então a gente procura sempre agregar novos serviços complementares ao serviço de contabilidade. E como você comunica isso, Danilo? Porque eu vejo, assim, olha só, vou pegar lá na minha carteira de clientes, tá? A gente sempre tenta trazer parceiros para o contador, porque do mesmo jeito que vocês pensam em trazer parceiros para os clientes de vocês, a gente também pensa em trazer o parceiro. E a gente lá nem é pensando no financeiro, tá tudo certo, pensar no financeiro, mas pensando mesmo em ajudar ali o contador. Como que vocês comunicam isso? Porque eu vejo que o contador, beleza, ele vai lá, ó, tem uma empresa aqui que pode ser parceira de vocês de marcas e patentes, tem uma empresa aqui que pode ser parceira de vocês com certificado digital. E aí o cara fala assim, show de bola, legal, tal. Só que você vê que os caras parece que não sai do lugar. Sim. Não sai do lugar. Como é isso lá hoje? Como que você conseguiu comunicar isso e conseguir fazer essa renda extra aí, aumentando um pouquinho o faturamento do escritório? Tá, como é que a gente funciona hoje? Geralmente eu já apresento tudo isso na reunião inicial com o cliente, quando a gente vai fazer a reunião comercial, eu já apresento todo o ecossistema de soluções que ele tem. E hoje nós temos uma rotina que toda segunda-feira a gente dispara uma mensagem para todos os clientes do serviço daquela semana, né? Então, semana passada a gente falou sobre marcas e patentes. Aí fechamos 3 serviços de marcas e patentes. Então, toda segunda-feira temos o grupo do WhatsApp lá, né? De todos os clientes. Então, a gente cria no chat GPT, a gente cria um banner, uma campanha marketing bem simples ali, né? Nada muito profissional, com quais são os benefícios de registrar uma marca, né? Qual que é o benefício de ter o certificado digital? E toda segunda-feira de manhã a gente dispara para todo o WhatsApp de todos os clientes. Então, toda segunda-feira a gente tem esse ritual aí, e os clientes vão vendo que a gente tem essas soluções e vão contratando. Como é que é, né? A gente ofereceu de BPO financeiro. Aí o cliente falou, como é que funciona isso? Aí eu já agendo uma reunião com ele, apresento, e aí muitas vezes a gente fecha um contrato de BPO financeiro, registro de marcas e assim por diante. Ou seja, gente, ele tem uma rotina. Ele aprendeu uma rotina de vendas, ou seja, de divulgação. Se você que está do outro lado tem esses serviços e você não está conseguindo vender, é porque você não tem uma rotina de organização para venda, para divulgação. Coisa simples, não gasta nada. Vai lá no ChatGPT, faz um bannerzinho tal, e vai embora, gente. Tá vendo? Nossa, muito válido isso aqui que você tá falando, Danilo, porque as pessoas às vezes faz um caminhão assim de batalha, porque não, eu tentei isso, não consegui e tal. E uma coisa que eu tô vendo é que você é uma pessoa bem animada, é uma pessoa que tem uma energia boa, Danilo, e assim, e gosta, né? Tá empolgado com aquilo que você faz. O quanto você vê que isso faz diferença no negócio? 100%. Eu acho, pra mim, que nem eu falei, quando eu iniciei lá atrás, foi a minha vida, né? Então, hoje eu vivo o ápice da minha vida. Então, eu não me vejo fazendo outras coisas. Eu não me vejo nem me aposentando. Eu quero morrer trabalhando com contabilidade. Né? Cada um gosta de alguma coisa, né? O meu hobby é fazer contabilidade. Né? Meu hobby é fazer contabilidade, é falar de contabilidade, é falar de gestão de pessoas. Então, é algo que eu sou 100% apaixonado. Então, é algo que eu vivo o dia inteiro. Muitas vezes, né, chego em casa com a minha esposa, ainda continuo falando de trabalho, é o tempo todo falando de trabalho, e virou algo normal pra gente, né? Ela também gosta muito dessa rotina, então a gente vai pro escritório falando de trabalho, volta falando de trabalho. A gente vai viajar semana que vem, né? A gente vai tirar uma semana, não sei quando vai sair no ar isso aqui, mas a gente vai tirar umas férias de uma semana,
né? E a gente vai levar o notebook, a gente gosta muitas vezes de trabalhar isso. Muitas vezes a gente, no final do dia, a gente gosta de acessar, não é algo, um trabalho, um peso, é o meu escritório. É algo que a gente é apaixonado de fazer. Então, brilho nos meus olhos toda vez que eu acordo de manhã, eu tenho uma visão clara onde que o escritório vai chegar e a gente tá executando para chegar lá. É isso, gente. Amor. E é uma coisa que eu falo pro Alex sempre. Eu falo assim, a gente tem tanto prazer em trabalhar que a gente, no dia a dia, a gente vai viajar, tá óbvio que a gente curte ali, mas estamos ali olhando, então assim, e é o bacana de estar em casal, que um compreende o outro, né, e vai um olhando assim pro outro, e a gente tem esse prazer, essa paixão, e isso é muito legal, e como você fala, eu também penso que não vou me aposentar, eu posso até diminuir um pouquinho, mas eu falo que eu quero morrer trabalhando, gente, é sobre isso, sobre ter essa garra, essa vontade, né. Isso que é o amor, né, você não vai falar pro Alex, olha, quando ficou velho eu vou me separar de você. Não. Então, a mesma coisa que você ama o que você faz, quando você ficar velho, você não vai deixar isso, né? Agora, então, o amor é isso, é incondicional. Então, eu trabalho incondicionalmente, né? Danilo, você faria de graça? Fiz de graça no início, né? Quantos trabalhos hoje, abertura de empresa, até muitas vezes um serviço complexo, eu fazia de graça, só na esperança desse cliente me indicar um outro cliente, né? Então, eu trabalhei de graça, desde o início, trabalhei muito de graça para conseguir os meus primeiros clientes, né? Então, é um desafio e é algo que eu sou apaixonado de fazer. Show. O que você pensa sobre o nicho, Danilo? Como que é para você essa questão hoje? Como que tá lá na D&D, a questão da diversificação da carteira? Para quem tá assistindo, você acha que tem que nichar, não tem que nichar, tem que atirar para todo mundo lado? Me conta um pouquinho. Tá, perfeito. Olha, eu acredito muito que precisa ter um nicho, né? Precisa ter um segmento, porque a legislação brasileira é muito complexa, né? Não dá para você ser bom em tudo, né? Então, tem um desafio muito grande aí e fazer isso. Só que a gente tem uma limitação hoje, né? Eu posso falar por mim mesmo. Eu tenho dificuldade. No começo, muitas vezes, eu falava que o meu nicho era CNPJ, né? Tendo a CNPJ, pode entrar, então, porque muitas vezes a gente entrava num desespero de entrar cliente. Isso aí. Né? Então, hoje, com a nossa base mais estruturada, com uma quantidade de clientes, a gente começou a olhar na nossa carteira quais são os principais clientes. Então, a gente começou a nichar lá. Então, a gente trabalha muito com o pessoal do infoproduto, a gente tem muito cliente de infoproduto, tem muitos clientes médicos também. Então, a gente começou a ver, né, 20%, 30% da nossa carteira é nesse segmento. Então, ou seja, a gente já tem um segmento, a gente não escolheu, o segmento que nos escolheu. Né? E aí, a gente começou, então, o nosso site é voltado para esses segmentos. Né? No meu canal no YouTube, eu faço uma playlist voltada para esses segmentos. Então, eu começo a trabalhar, claro, que se vier um fora do meu segmento, eu vou aceitar. Né? Lá a gente aceita. O cliente, eu sou um MEI, não é uma empresa, um MEI ali que precisa de alguma ajuda. A gente aceita numa boa. Só que não é o que a gente busca sempre. Né? Sempre é esse MEI que vem, ou esse pequeno empresário que precisa de ajuda, ele vem como um bônus. Né? Mas o nosso foco, onde quem injeta dinheiro ali, injeta muita energia, é no nosso segmento que a gente está cada vez mais explorando, que é infoproduto, a parte de marketing ali, e-commerce também está crescendo muito, nossa carteira também é muito grande. Então, são clientes que a gente vai fazendo conteúdos diariamente para eles. Entendi, show de bola. Ou seja, gente, para começo, assim, o nicho é CNPJ, e tá tudo certo. Sim. Só que aí ele começou a verificar dentro da carteira o nicho que deu mais certo ali com ele, e ele tá fazendo um trabalho, tanto no Google quanto no site. E eu sempre falo para os clientes o seguinte, Danilo, que quando a gente fala de Google, de YouTube, de site, você pode falar para mais 3 nichos. Não tem problema. Você falou, faz a playlist. Porque o cara, ele vai direto ali naquele vídeo, sim, naquela página, naquele conteúdo no blog e assim por diante. Quando eu falo de rede social, aí não tem como. Rede social, ou você vai pegar uma linha, porque não dá para de manhã você falar pro infoproduto e à noite falar pro cara do médico. Não dá de jeito nenhum. Então, você tem que realmente fazer isso. Então, esse é o caminho, gente. Então, assim, vocês querem ter uma diversificação maior da carteira? YouTube e Google, site, não tem problema de fazer isso. Mas rede social, você vai ter que escolher um nicho, mas você vê também que ele agora, com o decorrer do tempo, esses 6 anos, ele já começou a fazer essa separação dentro da carteira. E hoje, para vocês hoje veem o marketing como o pilar. Sim. Você já está fazendo vídeo no YouTube, tem os sites e assim por diante. Mas na tua visão, até para o contador compreender isso, você acha que tem outros complementos? Você falou, tem um programa de indicação forte. O que você acha que tem mais de complemento dentro do marketing? Perfeito. Eu acho que indicação, né, ainda na contabilidade é o mais forte que existe. Mesmo você fazendo um canal de YouTube bacana, mesmo tendo um site, rede social,
você conseguir ter, não ser uma indicação passiva. Você pedir indicação mesmo de fato, né? Fechou o cliente ali, pede indicação, dá prêmio para esses clientes que muitas vezes dá uma mensalidade. A primeira mensalidade é sua, dá uma bonificação, dá um voucher de restaurante mais próximo. Então, você incentivar o cliente a fazer esse tipo de indicação é muito válido, né? Então, a gente tem um canal em indicação, acho que para nós lá, uns 60% dos clientes vem por indicação ativa que a gente vai trabalhando e construindo, né? E aí o restante vem pelo trabalho nas redes sociais. Entendi. Então, gente, ter esse trabalho de indicação ativa, e ele deu alguns exemplos aqui. Um voucher, aquilo que o cliente gosta, né? Um voucher, um restaurante, às vezes uma mensalidade, é aquilo que o cliente quer. Danilo, nesses 6 anos, o que tem mudado na contabilidade, na tua visão, para melhor? O que você tem implementado de tecnologia? O que o contador que está assistindo a gente pode fazer? O que tem melhorado bastante, né, na contabilidade é a inteligência artificial. Né? Acho que é algo que veio ali e hoje dá para você conseguir usar ela no nosso dia a dia. Muita rotina hoje que a gente fazia repetitivamente, hoje a inteligência artificial ela consegue automatizar muita parte dos nossos processos. Então lá no escritório eu sempre digo que nós somos em 10 funcionários, no total somos 13. Eu sempre falo que nós somos em 14 porque tem mais um nosso amiguinho lá que trabalha atendendo todos os departamentos. Então todo o suporte eles vão para a inteligência artificial, vão para uma automação onde que a gente consegue esses trabalhos repetitivos cada vez mais tirando do nosso dia a dia. Então quando eu comecei lá atrás, ou até mesmo quando eu era estagiário, todo o nosso trabalho era manual, né? Toda a documentação que eu recebia era física, digitação. Então, quem digitava mais rápido era melhor profissional, né? Hoje já não é mais assim, né? Hoje vem tudo importado. Então, aquela pessoa que estuda mais a parte de tecnologia, inteligência artificial e automação são as pessoas que mais se destacam. E lá no escritório a gente busca sempre isso. Lá eu sempre brinco que é um absurdo fazer lançamento manual. Isso é quase uma blasfêmia fazer lançamento manual. Tudo tem que vir automatizado. E aí a galera vem com esse intuito porque eles vêm pensando sempre em virar um analista, virar um líder e cresceram na carreira no escritório lá. Olha só que legal, gente. Que insight show de bola. Ele tem ali o outro funcionário, que é a IA, que faz com que o pessoal, todo o trabalho manual vai sendo eliminado, e ele vai falando isso pro pessoal, ó, vamos lá, para você ser analista, chegar no cargo de liderança, e utilizando a IA como seu apoio. Isso aqui é um insight. E aproveitando que você teve esse insight aí, que ele deu esse insight para vocês, gente, eu sei que tem muita gente que assiste esse podcast e não está inscrito no nosso canal. Valeu esse insight? Se inscreve aqui no canal, porque aí cada vez mais vai aparecer para você, todas as vezes que chegar um podcast legal, um conteúdo legal. Então, olha só que insight, não vale a pena se inscrever? Então se inscreve aqui no nosso canal. Danilo, agora a gente está passando por uma transição muito grande, né? Reforma tributária. Olhando para o quesito reforma tributária, como que você enxerga que vai ser para os contadores, para os empreendedores, o antes e depois? Vai ser muita oportunidade? Você acha que vai separar o joio do trigo? Como que vai ser isso? Olha, a reforma tributária ela veio para realmente separar o joio do trigo. Né? Eu acredito muito que quando começar a entrar em ação, muitos escritórios de contabilidade eles não vão conseguir se adaptar à reforma tributária. Tanto por não estudar, por não entender, muitas vezes a informação vai vir muito rápida, né? Porque cada vez mais está chegando próximo e a gente ainda não sabe nem qual é a alíquota do imposto que vai ser, qual que vai ser o IVA. Nem tá aí, já está chegando os dias de. Então, muitas vezes a gente vai ter que se adaptar de forma rápida. E tem muitos contadores, isso eu lembro quando eu comecei lá em 2011, que teve muitos contadores que fecharam seu escritório porque entrou os SPEDs, né? Entrou muitas declarações dos SPEDs, obrigações, muitos contadores que eram mais tradicionais, que nem tinha sistema, começaram a falir, né? A reforma tributária eu vejo que é a mesma oportunidade. Quem já estiver se preparando, quem já estiver estudando, vai conseguir agregar valor, e até hoje mesmo, né? Falando lá do nosso marketing interno lá que a gente faz, eu mandei um vídeo pro nosso cliente, eu gravei um vídeo no YouTube, uns 20 minutos, explicando tudo que já está aprovado, né? Tudo que já está valendo, e mandei para nossa lista de transmissão, oferecendo também um serviço de consultoria e planejamento para eles. Né? Então, acabei vendendo muitas vezes um serviço, oferecendo um serviço de consultoria já para preparar o cliente, né? Porque vai mudar a precificação, a parte de compras, vai mudar o crédito tributário, vai mudar tudo isso. Então, muitas vezes, o cliente que muitas vezes está acostumado a lucro presumido, está acostumado naquele ritmo ali, vai mudar totalmente. E aí, a gente já está oferecendo de antemão esse serviço para gerar valor para o cliente e fidelizar. Porque provavelmente vai chegar um outro contador que vai falar de reforma tributária. Se eu não estiver falando agora, esse cliente vai querer ir atrás daquele outro contador que já está falando agora.
Entendi. Né? Quando sair no Jornal Nacional sobre a reforma tributária, para quem o cliente ouviu primeiro de reforma tributária, ele vai confiar mais naquela pessoa. Nossa, aquele contador já falava de reforma tributária, agora valeu. O Danilo nunca falou. Né? Então, meu trabalho é muito estar alertando nossos clientes, oferecendo esse serviço, dizendo que a gente está sempre se atualizando para chegar. E a reforma tributária vai vir aqui para gerar uma nova geração de contadores. Acho que vai ter uma nova geração de contadores, os escritórios todos vão estar se adaptando a essa nova regra. Show de bola, gente. Você viu que ele falou mais uma oportunidade que você tem. E ele falou uma coisa interessante, já fez um vídeo de 20 minutos para os clientes dele. Ele não está nem pensando nos de fora, ele está pensando primeiro na carteira onde existe uma grande oportunidade. Uma delas, precificação, que é ali uma dor, que vai ser uma dor para muitas empresas, né? Então, ele tá pegando isso e já tá transformando em conteúdo já alimentando o cliente dele, para na hora que o Jornal Nacional explodir, o cara assim, meu contador é bom, já tô por dentro disso. E aí, isso é o quê? Isso é marketing, eu sempre falo, né, Danilo? Sim. Marketing, a arte de entregar valor, a arte de despertar desejo. Então, o que ele tá fazendo na própria carteira dele é o marketing. Danilo, quais foram, assim, as dificuldades nesses anos que você viu? Assim, putz, isso aqui está sendo difícil e você conseguiu resolver. Até porque muita gente assiste ali a gente, então vamos pensar o seguinte. Teve um momento que não estava chegando cliente. Uhum. Teve um momento que estava difícil financeiramente. Teve algum momento que estava difícil, sei lá, a contratação. Me conta um pouquinho essa jornada. O que foi difícil nesse decorrer de 6 anos para você chegar até aqui, aonde você está? Porque, gente, exemplo, ele é um rapaz novo, tá cheio de vida para fazer acontecer, mas ele teve o processo, a jornada dele. Então, você que está do outro lado aí, que está se identificando, ou então já até mais velho, mas você vê aí uma pessoa com muita energia fazendo, presta atenção no que ele vai falar agora. Acho que o maior desafio foi alinhar a família com o trabalho, né? Então, quando a gente começou lá atrás, bem no início, a minha esposa teve o meu primeiro filho, em 2016, né? E o nosso primeiro site, quem fez foi a gente mesmo. A gente chegava da faculdade umas 11 horas da noite e ia montando o site lá. Aí eu conheci vocês no Conta Azul Com 2018, lá no Conta Azul, e aí a gente fechou a parceria, aí vocês montaram o site certo, e o nosso que estava muito bom não era tão bom quanto a gente imaginou. E aí o meu desafio maior, que eu acho que foi muito a parte da coragem, porque eu estava trabalhando numa multinacional, que eu comentei para vocês, então em 2018 eu comecei a ter até crise de ansiedade, porque eu sempre quis empreender e estava numa multinacional preso por conta da estabilidade, né? Então tinha um plano de saúde bacana, ganhava um salário bacana, e ali a multinacional, a tendência é nunca me mandar embora, né? Então a gente era uma estabilidade muito grande. E comecei a ter crise de ansiedades ali por conta dessa necessidade. E aí em outubro de 2018 foi quando eu falei para o meu patrão que eu ia sair da empresa, né? O desafio maior veio em novembro, que aí em novembro a minha esposa falou que estava grávida do meu segundo filho. Eita. Né? Então já tinha um de 2 anos, que nasceu em 2016, já estava com 2 anos. Minha esposa falou que estava grávida, meu patrão ainda voltou atrás, meu patrão ainda falou, Danilo, não tem motivo nenhum para te mandar embora. Então vamos esquecer esse assunto, você tem o seu filho aqui, no melhor hospital. Eu falei para ele, não, eu vou sair mesmo. Chegou em janeiro, aí ele até perguntou, ele falou, você tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Eu falei, eu tenho um favor que você poderia fazer. Ele até me interrompeu na hora, ele falou, não precisa nem me pedir. O mínimo que eu posso fazer por você é te mandar embora. Né? Então o meu patrão lá, o Pedrão, se ele estiver me ouvindo, Pedrão, te amo, ele me deu essa ajuda, então ele me mandou embora, me pagou toda a minha indenização, todos os meus direitos. Em 2019, minha esposa grávida, eu comecei o meu escritório ali. Né? Aí em março, abril, a minha sócia Maiara entrou junto ali, e aí dia 4 de julho nasceu meu filho. Né? E nesse período todo a gente não estava ganhando salário nenhum. Você estava vivendo da sua indenização. Só da indenização ali, não tinha reserva, não tinha nada. Foi ali, na cara e na coragem, comecei a empreender. A minha esposa nasceu, ela cuida da folha de pagamento. Né? Para quem cuida da folha de pagamento sabe que o 5º dia útil é o pior. Meu filho nasceu dia 4. Meu Deus. Dia 4 de julho. Então, minha esposa ficou internada por quase uns 15 dias porque ela teve pressão alta. Eita. Depois que ela melhorou um pouquinho, o computador, ela colocou no colo o computador e foi fechando as folhas de pagamento. Uhum. Né? Então, finalizamos a folha de pagamento, aí nasceu o Rafael. E aí, o desafio da coragem foi essa. Acho que o maior desafio foi alinhar isso. Porque aí, criança pequena, o meu expediente, ele ia muito no horário da creche, né? Então, meu filho mais velho ia pra creche às 7 horas, começava a trabalhar. Quando era umas 16h30, parava de trabalhar. Então, esse período é o período de expediente que a gente tinha. Então, foi um desafio muito grande ali. E aí, com o tempo, a gente foi estruturando. E graças a Deus, hoje o menino já tá com 6, o mais novo, o mais velho já tá com 8, e graças a Deus, acho que o desafio maior é alinhar a família, porque hoje, olhando para trás, vejo que foi uma coragem muito grande,
e muitas vezes é uma coragem que talvez eu não aconselharia meu filho a fazer, né? Ó, sua mulher tá grávida, você vai sair para empreender, mas foi algo que eu saí tendo certeza que ia dar certo, e o que eu não sabia fazer, eu fui atrás, talvez ter a humildade de saber falar, ó, não sabia vender. Eu fui atrás, busquei os melhores, na minha opinião, que sabem vender ali, para eles me ensinarem, e eu comecei a evoluir nessa área de vendas. Olha só que interessante, gente. Coragem. Ele falou sobre coragem aqui, e de fato, o ponto central na nossa vida, de tudo que a gente vai fazer, é a coragem. Então, olha só que incrível. A esposa grávida, ele resolve, mesmo assim, sair do emprego, sem nenhuma reserva, e isso motivou ele a fazer as coisas acontecerem. Só os dois ali, ela fechando folha de pagamento. Parabéns, viu, Danilo? Que, de fato, tá vendo que tá ouvindo? Você, às vezes, tem uma estrutura aí e não tem coragem de se movimentar. E uma outra coisa que eu vi é que você é um cara que busca conhecimento. Mentores. E aí, Danilo, eu vejo que todo mundo que senta nessa cadeira, que cresce, são pessoas que buscam essa questão do crescimento. Tem a humildade de buscar pessoas para mentoria, né? E hoje no mundo que tem muita gente que engana as outras, como que você fez para encontrar os melhores mentores? Até para você que tá do outro lado, assim, olha, porque hoje no mercado tem um monte de coisa, né? Sim. Então, assim, como que você escolheu os mentores para, de fato, conseguir avançar? Como que foi essa escolha, até para quem tá nos assistindo também poder escolher? Perfeito. O que eu busco sempre no mentor, até quando eu estudava, eu já tinha essa ideia de o meu professor, o melhor professor é aquele que tinha um escritório. Né? Não era o que sabia do livro, né? Então, eu sempre busquei quem tinha resultados. Né? Então, eu fui atrás do Altair Alves, porque ele baita profissional na área contábil ali, um dos pioneiros de fazer canal no YouTube junto com o Sevilha. Então, acabou gerando muito valor e eu fui aprendendo com ele ali, né? O Leandro Bueno também, um outro profissional. O Pedro Neri também, que tem avançado bastante nessa área. Então, eu fui procurando baseado nos resultados que eles iam entregando. Né? Conforme o escritório deles ia crescendo, conforme o negócio deles ia crescendo, eu sempre fui admirando ali, eu sempre fui um admirador dos bastidores. Né? E aí eu fui acompanhando eles e me espelhando neles até que eu consegui ter acesso a eles. Né? Que aí primeiro começa lá nos vídeos, à distância, e aí conforme você for crescendo, você vai conseguindo ter acesso a eles. Então hoje a gente conversa, manda mensagem no WhatsApp, tem esse conteúdo aí, e eles são muito abertos também a compartilhar o conhecimento, dá muito alto aí, ele deu muitos conselhos para mim. Né? Muitas vezes até quando eu fui contratar vocês, ele falou, não, pode contratar que a Marta, ela é muito boa, você pode ir com eles. Eu perguntei pra ele, Altair, ele falou, não, eu tenho uma pessoa interna aqui e tal, mas interno. Você não tem capacidade, tá começando agora? Vai com a KDPG, aí foi que a gente fechou com vocês, então foi muito engraçado, que sempre eles foram nos aconselhando pro lado do bem, e eles têm muito resultado, e eu sempre valido o pessoal que tem resultado. O que não tem muita gente na internet que fala que tem muito resultado e não aparece, né? Não mostra que tem esse resultado, né? Tem muitos contadores bons que não tem nem escritório. Né? Aí quer dar um palpite de como liderar uma equipe, mas ele não tem escritório, eu fico... Aí não me conecto. Eu já não me conecto, eu prefiro alguém que tem ali um escritório e muitas vezes não sabe nem falar direito do que alguém que fala muito bem, mas não tem nenhum escritório, não sabe como é liderar uma pessoa, né? Exato. E hoje a gente sabe que a maior dificuldade do empreendedor, não só da contabilidade, é a gestão de pessoas, Sim. né? As pessoas, você conseguir fazer isso acontecer. Que nem você disse no começo. Um grande exemplo, Marta, eu foquei primeiro em ter pessoas boas, em ter pessoas que realmente vai entregar aquilo de bacana para o nosso cliente, né? Porque se não entregar, não adianta, é a mesma coisa. Se a gente vender, não entregar, a gente acaba se queimando, não fazendo. Mas é isso, gente. É o que ele falou. Olha, quem está falando na internet, vai atrás. E hoje você consegue vasculhar tudo na internet. Sim. Você consegue ver que você tem escritório, se não tem. É que nem... E vejo também que nem você muitos contavam assim, gente, o que essa cara tá falando de liderança? O cara não tem um colaborador. Bom, vai ler um livro e vai estar falando, não tá ali no chão de fábrica, tudo certinho, sabe? É complicado, né? Então, segue aí o exemplo dele para você, de fato, escolher quem você quer aí do seu lado da trincheira, fazendo você crescer. Danilo, no mundo onde hoje as relações estão muito frágeis, né? Você acredita que daqui para frente esse relacionamento com o cliente vai cada vez mais estreitar? Esse relacionamento com o cliente vai cada vez mais, o cliente vai ficar contigo mais pelo atendimento, pelas entregas? Qual que é a tua visão sobre isso e como escalar? Como escalar e dar essa atenção e ter esse relacionamento com o cliente? Ah, perfeito. Então, justamente voltando à parte da inteligência artificial, da automação,
ele veio para facilitar a vida do contador. O contador, ele é o braço direito do empresário. Né? Então, a frase que eu sempre digo é que contabilidade é só uma desculpa para a gente se relacionar com pessoas. Então, o contador ele tem que saber de pessoas. Então, o contrato que a gente fecha é um contrato de confiança. Então, eu acho que o cliente que está com a gente é porque ele confia nos nossos conselhos, ele confia no nosso conhecimento e a gente tem que estar sempre próximo com ele. Né? A guia do imposto é a mesma. A guia que você recebe é a mesma que eu mando para todos os meus clientes. Né? Você não vai falar, nossa, meu contador é maravilhoso porque esse Simples Nacional aqui está maravilhoso. Não, mas a embalagem que a gente entrega, eu sempre falo muito isso lá no escritório. Eu falo, ó, o produto é ruim. Né? A guia do imposto ninguém quer receber. Mas a maneira que a gente manda esse produto, a embalagem que a gente vai colocar esse produto, é o que vai fazer a diferença para o cliente. Porque todo mundo pode entregar a mesma guia. Até mesmo o próprio cliente pode acessar lá e fazer a própria guia. Né? Mas é a embalagem que a gente vai entregar que é o importante. Então a gente procura muito entregar uma embalagem de qualidade para o cliente entender que a gente vai estar sempre focando no crescimento dele. Né? Então, focando no crescimento do cliente, porque o cliente crescendo, a gente cresce junto com ele. Né? Então, o relacionamento vai ser, acho que 100%. A inteligência artificial não vai vir para separar as pessoas, mas acho que ele vai ocupar um espaço onde que a gente gastava muito tempo com guia de imposto, com declarações acessórias. Vamos ter mais tempo livre para poder ligar para o cliente, para mandar mensagem, visitar o cliente. Então, acho que isso para fidelizar o cliente, tem que ter relacionamento. Olha só o que ele falou, gente. A embalagem que você dá no produto e o relacionamento que você faz com o seu cliente. E ele deu umas dicas sobre você tá entregando para o cliente, se relacionando, usando a tecnologia, usando o ChatGPT para fazer essa entrega, para fazer todo esse trabalho e se relacionar mais com o cliente, se relacionar com o cliente de forma que ele compreenda aquele valor em relação a tudo que você entrega. E aí, falando essa questão de valor, Danilo, a gente sabe que existe muitas contabilidades online, onde elas fazem um trabalho pesado de marketing. Sim. E por um precinho bem pequenininho. Como que você combate isso? Você tem muita dificuldade com isso? Não tem? Marta, já tive? Como que é isso? Até para quem está assistindo, porque a gente vê muito contador reclamando. A pessoa só quer preço. Veio da contabilidade online e eu não tenho como fazer. E aí? Perfeito. Boa parte dos nossos clientes que veio da contabilidade online, eles não reclamaram em pagar mais caro. Olha só que legal. Né? Então, eles já tinham experiência e justamente, muitas vezes, dependendo da reunião, quando eu estou em uma reunião com o cliente, dependendo do nível do faturamento do cliente, do nível do porte da empresa, eu mesmo indico ir para uma contabilidade online. Eu falei, vai para a contabilidade online, porque pelo seu faturamento, o custo que você vai ter com a nossa contabilidade hoje não vai te dar o retorno. Né? Posso te dar um conselho tributário para economizar, mas você vai economizar R$100. Então, quando você estiver faturando mais, aí eu vou conseguir te trazer uma economia de R$50 mil. Né? Então, muitas vezes, eu sou bem transparente para o cliente e eu não vejo a contabilidade online como algo que vem prejudicando a empresa. Eu acho que vem para tirar o contador da zona de conforto. Né? Eu não vejo nenhuma pessoa que usa Uber reclamar. Né? Os usuários de Uber, o taxista pode ter reclamado, né? Mas os usuários não usam. Então, aquelas pessoas que gostam da contabilidade online, eles se adaptam lá e tem mercado para todo mundo. Né? Acho que se eu fosse ser o contador de todas as empresas, eu não ia ter conta. Tanta empresa que existe no Brasil, né? São milhares de empresas que existem, não vai dar conta. Então, existe mercado para todo mundo e você tem que procurar o cliente que vai querer pagar o preço pelo o serviço que você entrega. Entendi. E quando a gente fala de erro, tá? Porque Marta é sincera. Quando a gente fala de erro, e a gente erra, a minha equipe erra, como que você lida lá, qual que é a tua postura com o cliente sobre erro? Tá até antes, a gente fazendo um podcast antes, e ele tá falando que ele assume o erro, ele tal, e quanto tem contadores aí que não quer nem saber. Como que é perante ao cliente? Como que você faz quando tem algum erro e depois qual que é o processo para resolver isso? Perfeito. Eu costumo dizer lá no escritório que erro sempre não é o erro da pessoa, é o erro do processo. Então, em alguma etapa do nosso processo, a gente errou e a gente vai procurar acertar isso. Então, todo mundo, pelo menos ali, a gente procura incentivar a errar mesmo. Porque você fala, pessoal, se você está passando o mês inteiro, um ano, não errou nada, quer dizer que você não evoluiu em nada. Né? Então, eu sempre brinco lá que erros novos são erros saudáveis. Se a empresa não estiver cometendo erros novos, ela está estagnada, ela está parada. Né? Então, muitas vezes eu falo isso. Então, e quando tem um erro, a gente assume. Né? É um risco que a gente... gerou multa, eu pago a multa. Gerou problema, a gente resolve todo o problema lá e faz parte do negócio. Eu acho que todo mundo erra. E aí, quando a gente erra também muito lá. E gerou uma multa. Já manda pro financeiro pagar, não tem essa de vou descontar, não, fala, vamos melhorar o processo, qual que é a nossa oportunidade de melhoria? Então hoje, né, no nosso dia a dia lá, eu tenho um processo tão desenhado e isso porque o pessoal se sente incentivado a errar.
Então, errou, opa, tem que melhorar o processo aqui, corrige. A própria equipe, né? Hoje, a própria equipe já se autogerencia ali para corrigir processo. Ó, falhou, era para ter mandado uma mensagem para o cliente e não mandou. Já coloca no nosso processo que tal momento tem que mandar uma mensagem para o cliente. E aí acaba crescendo mais. Então, acho que erros novos são erros saudáveis. É claro que a gente tem que tomar cuidado porque tem erros muito críticos. Tem que dar atenção. Mas erros novos, eu incentivo a equipe lá cada vez mais trazer erros novos para que a gente possa corrigir nossos processos lá no escritório. Olha que bacana, geralmente o erro é por culpa do processo, não da pessoa. Olha que frase ele falou. E quando a pessoa não tá errando é porque não tá evoluindo. Exato. E aí você falou uma coisa muito bacana, você falou o tempo todo de processo. Tô só vendo aqui, processo. Como que foi isso, construir processo, Danilo? Como que é? Porque a gente vê que tem muita contabilidade que é uma zona, uma bagunça, até contabilidades grandes por aí, tá? Você vê assim que eu ando muito nesse mundo empresarial, digital, conheço muita gente, e aí às vezes você fala assim, gente do céu, como pode? Aquele contador desse jeito e tal. Como que foi essa questão de decidir por ter um processo e mapear um processo? Veio porque eu gosto muito, né? Uma das minhas habilidades naturais foi mapear processo. Eu sempre pensei muito, desde quando eu trabalhava em outras empresas ali, eu sempre busquei entender todo o processo, né? Então, do começo ao fim, quais etapas. Então, aprendi muito sobre isso. Quando começamos o escritório lá atrás, né? Eu e as minhas sócias, tudo, a gente já começou contratando sistemas de processo, já começamos a investir em tecnologia de processo. Então, quando a equipe foi entrando, eles já entraram nessa cultura de processo. Né? Então, e o tempo todo, né? Toda segunda-feira, toda reunião, como que estamos no processo? Como que está a melhoria do processo? Para a gente ir evoluindo, e aí a equipe, todos eles compraram os processos. Então, tudo que é feito através de um processo lá, que não é para burocratizar, não existe um manual lá da ABNT que tem que ter as normas, não, é um processo nosso ali de manual, desde manual. Então, existe lá um funcionário que entrou hoje, existe um manualzinho lá de como ele abre a empresa. Então, a pessoa que chegou hoje lá, rapidamente ele consegue aprender a abrir uma empresa, né? A gente contratou uma menina que foi a Vitória, que ela entrou em fevereiro. E em março ali, ela já estava dominando boa parte do departamento societário ali, que ela já estava aprendendo a abrir empresa, alterar tudo, porque o nosso processo está bem definido. Ela já entra confiante, né? Aí, agora em julho, a nossa funcionária que cuidava do societário tirou férias. E a Vitória, que entrou em fevereiro, assumiu ali, junto com o líder dela ali, e seguiram tocando, eu não precisei pôr a mão em nada. Seguiram ali avançando e tão bem. Então, o processo para nós, eu acho que é algo que, para escalar, né? Você comentou muito da escala. Se não tiver processo definido, não dá para escalar. Na minha visão, acho que parte da escala vem do processo. E eu gosto muito de processo. A nossa cultura lá é muito de mapear os processos cada vez mais e ir crescendo nessa parte. Gente, show de bola. Ele tem os POPs. Ele tem, sabe, mapeou. Olha que legal. A pessoa entrou... já não sabia fazer, mas pegou os POPs e hoje está fazendo. O líder saiu de férias, já vai lá e pega e continua fazendo aquilo porque tem esse mapeamento por isso desde o começo. Então, ó, se você é pequeno ainda, já faz esse mapeamento de processo. E aí, eu tenho uma pergunta, Danilo, que é o seguinte, você faz esse mapeamento de processo como? Escrito num sistema? Como que é isso? Hoje a gente tem um sistema que a gente utiliza lá, que é o sistema da própria domínio, né? A gente usa o sistema domínio lá, então tem um Gesta, onde que boa parte dos nossos fluxos de tarefas estão lá. Então, chegou um cliente novo, por exemplo. Então, passa por mim, como é que é um processo? Né? Passa por mim esse cliente que entrou, eu cadastro e abro uma tarefa. Né, um fluxo de tarefa. Aí já abre uma tarefa de boas-vindas. Então, o departamento do sucesso do cliente já recebe um lembrete. Amanhã você vai ter que mandar um boas-vindas para esse cliente. E aí já abre uma tarefa, por exemplo, se for uma abertura, já abre para o societário com a documentação para ele poder fazer a abertura do CNPJ. Aí o societário, concluindo a tarefa de abertura, já abre a tarefa para o departamento fiscal, para o DP, para o contábil, todo mundo. Então, ou seja, é uma engrenagem, uma cascata que vai indo de acordo com a cultura. E aí todos os manuais, né, tem esses processos no Gesta, e nossos manuaizinhos a gente faz no OneNote, né? No OneNote da Microsoft lá, printamos tela, escrevemos, não é algo estruturado, né? Então não é algo assim, nossa, que é incrível, é o melhor processo, mas é algo que eu sempre digo o seguinte, lá, qual que é os testes que eu fazia? Vamos supor que é um manual do societário, para abertura de empresa, a menina do departamento pessoal, ela tem que seguir e conseguir abrir uma empresa. Se ela conseguir abrir uma empresa, a menina do departamento pessoal que nunca abriu uma empresa, se ela conseguir chegar e assim por diante. Então, aí a menina fez um de admissão, por exemplo. Como que faz uma admissão no sistema? Passa para o sucesso do cliente. Aí o menino do sucesso do cliente foi lá,
conseguiu fazer uma admissão, ou, não, tive dúvida, você teve dúvida, tem que voltar, não pode sair dúvida. E aí, cada vez a gente vai definindo esse processo e vai passando por uma pessoa que não tem a ver com o departamento. Se ela conseguir avançar, ou se ela gerar algum questionamento, é um questionamento válido que a gente tem que levar em consideração. Então, os principais trabalhos nossos lá tem esse processinho que a gente sempre pode ir consultando ali periodicamente. Que aula, gente! Em poucas palavras, ele deu uma aula aqui sobre o processo e de forma simples. Se você não pegar um papel e uma caneta e fizer isso que ele está falando, gente, isso aqui vale ouro. Isso aqui vale milhões. Muito legal, Danilo, muito legal. De verdade, eu nunca ninguém tinha comentado sobre isso. Nossa, top, que insight bacana. E se vale, gente, esse insight, curte aqui, curte. Valeu esse insight? Dele pegar e todo o pessoal DP, do sucesso do cliente, conseguir fazer aquilo que está escrito lá, tá validado. Então, valeu a pena? Curte aqui, curte aqui. Danilo, a gente está caminhando pro final, o tempo, ó, voa. Parece que a gente sentou agora há pouco. Me responde uma coisa, contabilidade te deixa rico? Contabilidade deixa muito rico. Acho que contabilidade é um negócio como qualquer outro. E se você aprende, né? Se você ser apenas um contador, você não enriquece. Você precisa aprender a ser um empresário contábil. Né? Então, o contador, tecnicamente, ele vai vender as horas dele. Né? Para você ser rico, você vai ter que aprender a comprar horas. Né? Então, hoje, estamos lá em 13 pessoas, né? Então a gente tem uma quantidade de horas que a gente comprou ali para poder executar os trabalhos. Então, existe uma demanda lá completa para isso. Então, a riqueza vem a partir do momento que você vira a chave de contador para empresário contábil e pensa sempre em escalar. Né? Então, eu penso sempre em melhorar minhas vendas, melhorar meus processos e melhorar minha gestão de pessoas. O meu pilar ali, minha trinca ali, ele é sempre voltado por isso aí. Se tiver qualquer coisa fora isso, eu não tomo decisão. Geralmente a equipe que toma a decisão à parte e eu só fico focado em vendas, processos e pessoas. É o que a gente procura trazer lá sempre. E deixa muito rico, com certeza. Nossa, gente, show de bola. Vendas, processos e pessoas. Muito bom. Ele focou nisso, vendas, processos e pessoas. O restante tá na mão de quem realmente faz acontecer. Danilo, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e deixa um recado que vem do teu coração, que você quiser para os contadores que estão assistindo a gente. Então, para todos os contadores, né, todos os empresários contábeis, você que tem já um negócio ou quer montar um negócio, você tem que entender o seguinte: contabilidade, eu sempre digo isso e vou defender pro resto da minha vida. Contabilidade não é uma ciência humana, uma ciência exata. Ela é uma desculpa para você se relacionar com pessoas. Então, se você gosta de pessoas, vale a pena você montar um escritório de contabilidade. Se você não gosta de pessoas, não vale a pena. É melhor você ficar ali muitas vezes no Excel, no sistema, porque contabilidade é sobre pessoas e não sobre números. Então, eu deixo esse recado para todos os contadores aí do Brasil e do mundo todo. Ouviu, né, gente? E quem quiser falar com o Danilo, bater um papo com o Danilo, eu vou colocar aqui na tela também. Aonde eles te encontram, Danilo? Isso, no YouTube a gente tem o canal Contador de Valor. Então, quem quiser procurar no YouTube lá o Contador de Valor. No Instagram também, danilo.contador de valor. Também tem lá no Instagram que a gente tem. E tem o Instagram da nossa contabilidade, né? Que a gente sempre coloca eventos lá. Então, a gente sempre tem vários rituais de eventos, que é o D&D Contabilidade. Então, lá no Instagram tem conteúdos ali que a gente posta de eventos que a gente vai fazendo todos os meses. Tem alguma participação, um evento, algum treinamento que a gente vai postando nas redes sociais. Show de bola. Vou deixar todos esses aqui. Quiser lá, segue, olha, vê o que ele tá fazendo. Quer bater um papo sobre processo, sobre gestão de pessoas, tá aí uma pessoa que tá com sucesso bacana e tá construindo legal. Danilo, obrigada pelo seu tempo, ter vindo até aqui, muito obrigada, assim, foi um conteúdo enriquecedor. Você vai ver, esse podcast vai ser muito bom, vocês vão estar comentando, um conteúdo, assim, muito rico, que você trouxe dicas valiosas que a pessoa que tá do outro lado só não aplica se não quiser. Ouviu, né? Obrigada. Muito obrigado você pelo convite, Marta. Agradeço bastante e realmente acho que o simples feito é mais do que o suficiente, né? Acho que o simples bem feito é o que vai fazer a mudança de qualquer escritório. Entenderam, gente? E é isso. Se você ficou aqui até agora assistindo esse conteúdo, sabe o que você faz? Gente, vale muito a pena. Pegue esse conteúdo, que eu sei que você tem vários grupos aí de contabilidade. Pegue esse conteúdo e compartilha aí nos grupos. Compartilha. Quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais a gente entrega valor, mais a vida vai nos retornando sobre isso. Então, olha que conteúdo rico hoje aqui. Então, ajuda nosso canal a crescer também. Manda esse conteúdo aí para os seus amigos para crescer cada vez mais. Eu sei que hoje a sociedade, cada vez mais, as pessoas querem se afastar, mas eu sei que tem um grupo de pessoas que, de fato, querem entregar valor. Então, pega esse conteúdo e distribui, beleza? E você que não gostou, eu sempre falo aqui, pega esse conteúdo e manda lá pro inimigo. Afinal, não serviu para você, mas serve pro inimigo, beleza? Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.